Meu nome é Jeremias Pinhaton, tenho editado e divulgado os vídeos neste canal do YouTube, Jeremias, História de Ibiraçu. O vídeo de hoje é o meu 8º vídeo. Vou falar sobre a passagem dos padres combonianos, dos combonianos por Ibiraçu e João Neiva, pela nossa região, pelo nosso município, já que naquela época Ibiraçu e João Neiva eram um só município. E a passagem desses padres foi muito importante para a história da nossa terra, para a história da nossa cidade, para a história das nossas cidades hoje, E é muito importante que a gente tenha conhecimento de quem são, do que fizeram por nossa terra, por nossa sociedade, sobretudo nas áreas religiosas e de educação. Eles permaneceram em Ibiraçu e João Neiva por aproximadamente 30 anos e marcaram muito a nossa história. Os combonianos são uma ordem religiosa italiana, fundada por Daniel Comboni, que hoje já foi canonizado, é santo Daniel Comboni, e fundada ainda no século XIX. Daniel Comboni atuou na África, sobretudo no Sudão, e ele criou a congregação para atuar em missões de evangelização na África. Muito bem. Os combonianos vieram para o Brasil em 1951. O primeiro comboniano veio para o Brasil, Dom Rino Carlesi. Dom Rino Carlesi veio, ele estava trabalhando em Portugal, em Viseu, na cidade de Viseu, em Portugal, construindo lá um seminário para poder formar padres, formar religiosos, para atuarem sobretudo nas colônias africanas de Portugal, principalmente Moçambique e Angola e Moçambique. E o padre Rino Carlesi foi destacado pelos seus superiores em 1951 para vir ao Rio de Janeiro, onde existia uma colônia, existe ainda uma colônia portuguesa muito grande, para arrecadar fundos donativos para aplicar lá na construção do seminário em Viseu. E o padre Rino chegou no Brasil, fez contatos e conseguiu arrecadar muito dinheiro com a comunidade portuguesa no Rio de Janeiro. E com isso ele fez contato com as autoridades religiosas no Rio de Janeiro, que convidaram os combonianos para vir ao Brasil para atuar no Maranhão, em Balsas, no sul do Maranhão, Balsas. E ele levou essa ideia para os seus superiores e resolveram mesmo vir para o Brasil. Eles julgavam que o Brasil fosse muito parecido, verdadeiramente era, muito parecido com a África. E para atuarem no Maranhão, eles queriam uma espécie de apoio, de base, no Sudeste, no litoral do Sudeste. E com isso, o núncio apostólico da época endereçou os combonianos para o Espírito Santo, que tinha no norte do Espírito Santo uma carência de padres, de religiosos. Muito bem, então eles entraram em 1952 na Serra, daí eles passaram para Fundão e foram para Ibiraçu e João Neiva. Eles gostaram muito de Ibiraçu e João Neiva porque eram colônias italianas, dos colonos italianos, dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil no século XIX. E acharam que ali tinha um potencial muito grande para despertar vocações, para conseguir formar padres ali naquelas duas comunidades. E acabaram saindo da Serra e vindo para Ibiraçu e João Neiva. Então chegaram em Ibiraçu no meio do ano de 1954, o pároco que assumiu a paróquia de Ibiraçu naquele período, naquele ano, foi o padre Francisco Marque Alete, padre Francisco, conhecido por todo mundo até hoje, muito comentado em Ibiraçu, a passagem dele por Ibiraçu. Foi o primeiro comboniano a ser o pároco da nossa paróquia em Ibiraçu. Muito bem.
Dali para frente, os combonianos passaram a ser párocos, a ter os párocos da paróquia de Ibiraçu e de João Neiva, né? Muito bem. O primeiro, então, em Ibiraçu foi padre Francisco Marcheletti. Depois veio o padre José Simeonato. Depois do padre José Simeonato, o padre José Furlaneto. Aí veio o padre Carlos Furbeta. Depois do padre Carlos Furbeta voltou o padre José Simeonato. E no final da década de 70, o padre Lino Cordeiro, já de 74 para frente, até o ano de 1980, ficou o padre Lino Cordeiro. E após o padre Lino Cordeiro, o padre José Laera, até 1983, quando então os combonianos saíram da paróquia de Ibiraçu, e acabou a história deles, assim podemos dizer, em Ibiraçu. Os combonianos foram muito importantes para a nossa região, para Ibiraçu e para João Neiva, né? Em João Neiva, eles chegaram mais ou menos na mesma época, em 1954, e um mês depois, o primeiro pároco comboniano de João Neiva foi o padre Rino Carlesi, aquele primeiro que chegou no Brasil, né? Depois, ele ficou alguns meses lá, depois o padre Francisco Marcheletti, ficou pároco em Ibiraçu e em João Neiva, acumulou as duas paróquias. Depois veio o padre Ângelo de Louro. Depois do padre Ângelo de Louro em João Neiva, o padre Pedro Albertini, e depois do padre Pedro Albertini, o padre Fiovo Camagnoni, e aí ficou um período lá com os padres combonianos, mas não eram párocos. Aí ficou o padre Emílio, e depois um padre muito conhecido na nossa região toda, em João Neiva, o padre Carlos Bascaran. Por quê? Porque o padre Carlos Bascaran era um jogador de futebol, ele gostava de futebol e jogava muito bem futebol. Foi jogador da Ferroviária de João Neiva, inclusive disputando o campeonato capixaba de futebol profissional, né? E depois que saiu o padre Carlos Bascaran, o pároco de Ibiraçu assumia as duas paróquias, de Ibiraçu e João Neiva. Então foi o padre Lino e o padre José Laera que encerraram a passagem dos combonianos também por João Neiva. Esses padres combonianos, eles construíram aquele imenso seminário em Ibiraçu. Eles tinham a intenção de formar padres para as missões deles, né? Eles construíram aquele imenso seminário em Ibiraçu. A construção começou no meio da década de 50, 56, 57, e começou a funcionar o seminário lá por final dos anos 50, início dos anos 60, e aquele foi o maior empreendimento deles no nosso município. Mas eles não só fizeram o seminário, não só foram párocos, eles atuaram muito na educação, tanto em Ibiraçu quanto em João Neiva. Em Ibiraçu, eles criaram o ginásio, na época do padre José Simeonato, o jardim de infância também na época do padre José Simeonato, e a escola normal e a escola de aplicação na época do padre Carlos Furbeta. Eles foram bastante atuantes na área de educação. Essas escolas, durante muito tempo, foi administrada por eles, e depois eles passaram a escola para o governo do Estado, as escolas para o governo do Estado. Então eles atuaram muito no campo da educação e também no campo da política. O maior empreendimento deles, naturalmente, foi o seminário. E o seminário de Ibiraçu, ele foi um fracasso, em termos de número, né? Apesar de ele ter sido uma escola fantástica, eles traziam de Vitória os melhores professores, né? Professores em todas as áreas, que naquela época era muito difícil se deslocar de Vitória a Ibiraçu todos os dias para dar aula, mas eles trouxeram fantásticos professores lá de Vitória para dar aula no seminário, e aproveitava-se também, e eles acabavam dando aula no ginásio, né? No ginásio lá embaixo, em Ibiraçu, no ginásio e depois na escola normal. Eles traziam de Vitória, eram professores no seminário e eram professores também no ginásio, na escola normal. Em João Neiva, eles construíram um hospital, formaram grupos de escoteiro,
para administrar o hospital, eles fomentaram aquela Sociedade de Beneficência e Cultura lá em João Neiva. Eles tiveram uma passagem também muito marcante em João Neiva. Eles foram grandes lideranças da nossa comunidade, enriqueceram muito a nossa sociedade e trabalharam muito ali, sobretudo no campo educacional, e marcaram a passagem por Ibiraçu e João Neiva. Tá? O último pároco saiu em 1983. O seminário foi desativado por volta do ano de 1979, 80. Quando eles saíram, eles em Ibiraçu, eles criaram um loteamento no terreno que eles tinham para poder também arrecadar fundos, né? Aquele loteamento que hoje é o bairro Ericina, né? Ali em Ibiraçu. O bairro Ericina foi criado em cima de um loteamento feito pelos padres combonianos. O Instituto Comboniano vendeu aqueles lotes ali, urbanizou, vendeu aqueles lotes que hoje é o bairro Ericina, Pajola. Tá bom? Então, muito marcante a passagem dos combonianos por Ibiraçu. O seminário, só a título de curiosidade, ainda hoje é a maior edificação do nosso município, com quase 5 mil metros quadrados de área construída. Hoje, o seminário pertence à Diocese de Colatina e está muito bonito lá, é um grande centro de convenções, né? Funciona com vários auditórios, com uma cozinha industrial, um grande refeitório, uma capacidade hoteleira, né? Ali para abrigar as pessoas que vêm participar das convenções que ali existem, dos congressos, das reuniões, né? Então pertence à Diocese de Colatina. Está muito bonito, muito bem administrado, né? E a gente tem orgulho de ter aquele grande edifício ali. Há de se destacar que o seminário foi construído com grande ajuda da comunidade. A comunidade se empenhou para construir o seminário. Eu me recordo e ouço contar, não me recordo porque eu não era muito criança, mas eu ouço contar desde muito tempo. Por exemplo, lá na minha família, os irmãos Pinhaton, né, tio Papai, tio Pedro, tio Gervásio, tio Benjamin, né, trabalharam muito fornecendo madeiras para a construção do seminário. E não só madeira. Lá nós morávamos lá na Cascata e a gente fornecia também, fornecia no sentido de doação, a gente doava madeira e também areia, né, que se extraía do rio lá da Cascata para a construção do seminário de Ibiraçu. Então a comunidade teve uma grande participação na construção daquele educandário. Temos então orgulho de possuirmos aquele seminário, que é quase que um símbolo da nossa cidade. Quem passa na BR de Ibiraçu vê lá no alto aquele imenso seminário que foi deixado ali como uma marca da passagem dos combonianos por Ibiraçu. Outra importância dos combonianos em Ibiraçu, na passagem deles, foi reativar a fé em Nossa Senhora da Saúde, que hoje está sendo... tem já um santuário construído, né, sendo muito administrado pelo bispo emérito Dom Décio Zandoná, que também trabalha na administração do seminário, né, e que a gente vê que está sendo feito um trabalho muito bonito nessa área religiosa. Então, a passagem dos combonianos por Ibiraçu é um marco da nossa história, quase 30 anos, né, em que eles ficaram em Ibiraçu atuando em todos os campos da área social, sobretudo na educação e na religião. Com isso, então, eu encerro essa narrativa da passagem dos combonianos por Ibiraçu. Convido todos a se inscrever no meu canal do YouTube, Jeremias História de Ibiraçu, apertar o sininho lá para ser notificado toda vez que aparecer vídeo novo. Frisando sempre que esse pedaço da nossa história, em que a nossa cidade conviveu com a presença dos combonianos, foi muito importante para a formação
cultural e econômica, religiosa e econômica da nossa cidade. Muito obrigado.